Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor aos seus corações. Noite de quinta-feira, eu quero compartilhar com vocês, com muito prazer e alegria, a pastoral de hoje, a partir de Oséias, capítulo 7, versículo 9, que diz o seguinte: estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não sabe. Queridos, Oséia, um profeta judeu que viveu entre os anos de 750 a 720 antes de Cristo, ele ironiza os seus companheiros aqui, porque eles estavam com os cabelos brancos, mas eles não se davam conta disso. Geralmente, por serem nós mesmos, somos os primeiros a perceber as evidências do envelhecimento e do declínio físico. Mas, da mesma forma, somos os últimos a notar os indícios de uma deterioração espiritual. É bem possível que nos enganemos e pensemos estar melhor do que, na verdade, estamos. Pensamos ser melhor do que realmente somos. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus dirigiu as mais duras críticas a um grupo de religiosos chamado fariseus, que era um grupo de judeus que obedecia a leis religiosas muito rígidas. Eles viveram durante o segundo século antes de Cristo. Mantinham relações com os não crentes e com os judeus o mais longe possível. A gente pode dizer, na verdade, que eles não mantinham relação com os não crentes, nem com os judeus, por considerarem-nos estranhos ao seu próprio grupo. E eles foram considerados por Jesus como hipócritas e formalistas, que, por negacionistas que eram, tinham como principal característica negar a própria realidade da vida. Entre alguns dos textos que nós podemos citar, Mateus 23, 25, 26 diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Porque vocês limpam o exterior do prato e do copo, ou do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Versículo 26. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Eles eram, numa descrição assim bem objetiva, primeiro, os fariseus, né? Primeiro, especialistas em exibir uma bela aparência, uma bela fachada, para poder se apresentar à sociedade com uma boa imagem. Mas isso, queridos, a exemplo de muita gente nos dias de hoje, isso é só casca, só o exterior, só hipocrisia. Segundo, os fariseus eram convenientes na interpretação e sentido que davam ao pecado, porque o definiam apenas então somente em termos práticos exteriores. Traduzindo, para o fariseu, o pecado era só a ação, só o fazer, não a intenção, não o desejo cobiçoso. Terceiro, eles eram legalistas, porque eles passaram a observar escrupulosamente as regras da lei que eles mesmos estabeleciam. Só para vocês terem uma ideia, ou para nós consubstanciarmos o que falamos, os fariseus tinham 365 mandamentos negativos. Não pode, não fale, não faça, não veja, não coma, não mexa, não vá, não venha,
não suba, não desça, 365 mandamentos negativos. Jesus compara os fariseus desfavoravelmente, dizendo que as suas vidas eram como sepulcros caiados. Nós temos um ditado que fala do sepulcro ou de pessoas como sepulcro. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Jesus os definia como alguém que se olhar desfavoravelmente, né? Dizendo, na ideia de sepulcros caiados, que se alguém olhasse debaixo da pedra que cobria o túmulo, então, por fora uma bela aparência de retidão, fachada de religiosidade, imagem de espiritualidade, mas se levantassem a pedra, removessem a pedra, tirassem a casca, perceberiam um mau cheiro da podridão e decomposição. Se alguém retirasse a pedra desse sepulcro que cobria suas vidas de aparência, veria a carne podre de cadáveres em decomposição. Claro que estamos falando aqui no aspecto moral, no aspecto espiritual da coisa. Recriminando os fariseus, Jesus expressou um princípio que deve servir de orientação para nós na busca do crescimento espiritual. Jesus deixou claro não ser possível se relacionar com Ele tendo uma vida de fachada, apenas de boa aparência, de hipocrisia. Nós precisamos assumir tudo o que se passa por debaixo dessa superfície caiada. Tudo indica que Jesus quer dizer que se nós, seus seguidores, não nos dispusermos a enxergar como realmente somos, a exemplo dos fariseus, sem uma falsa fachada, uma superfície caída, corrompida pelo pecado, que é o que eles faziam, nós não conseguiremos nada. Não chegaremos a lugar algum e pior, não nos relacionaremos e muito menos nos relacionamos com Jesus. Então, uma pergunta mais do que óbvia, sabendo que os fariseus se constituíam num grupo de religiosos e que pensavam se relacionar com Deus, mas não se relacionavam porque a vida deles era de uma religiosidade e espiritualidade apenas aparente, apenas de fachada. A pergunta é, o que precisamos fazer hoje para nós não sermos fariseus? Quero propor aqui 4 coisas. Primeiro, nós devemos tomar o cuidado de assumir e encarar a realidade de todas as coisas que nos dizem a respeito de ser quem somos. Porque os fariseus não eram. Eles negavam a realidade da vida. Criaram um mundo paralelo, religioso, e viviam dentro dessa bolha religiosa. Eram fanáticos, eram extremistas. Mas isso não agradava em absoluto a Deus. Então, para a gente não ser um fariseu, nós devemos tomar o cuidado de assumir e encarar a realidade de todas as coisas, ou seja, ser o que somos. Segundo, nós devemos ter o cuidado de assumir e encarar, e principalmente tratar o pecado como ele é de fato. Pecado é pecado. Não tem esse negócio de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Qualquer coisa fora disso é mera conjectura nossa, mera interpretação nossa. Os fariseus também faziam isso. No tempo deles, eles diziam que o pecado só se constituía no ato realizado. A intenção não contava. O desejo lascivo não contava. A Bíblia, Jesus disse, se alguém no seu coração, então veja que é uma atitude interior, vem de dentro. Terceiro, para não se tornar um fariseu, nós devemos tomar o cuidado de observar a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática para as nossas vidas. E não regras espirituais que nós criamos para nós mesmos. Esse é um grande erro. Muita gente interpreta a Bíblia a seu bel prazer, de modo conveniente, para que ele não seja confrontado pela verdade da palavra de Deus. Os fariseus faziam isso. Então, para não ser um fariseu,
Bíblia é palavra de Deus. O que está nela vale para nós. O que não está, simplesmente não está. Quarto, para não ser um fariseu, nós devemos ter o cuidado de assumir, encarar e tomar a decisão de fazer o que é certo na vida à luz da palavra de Deus, como, quanto e no que ela diz que é certo, e não à luz do que nós pensamos sobre a palavra de Deus ter dito, principalmente quando e no que ela nunca disse. Esse é outro erro muito comum que cometemos. Dizer o que a palavra de Deus nunca disse. Mandar fazer o que a palavra de Deus nunca mandou fazer. Que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre os nossos corações e sua paz esteja sobre nós. Amém.